Olá, boa noite a todos e todas, todes. Nós agora vamos iniciar nossa live da série Trajetórias Educacionais, né? Nós estamos fazendo uma experiência nova, né? O Soteroprosa, nós temos Soteroprosa, nós somos uma revista virtual. Nós temos o site soteroprosa.com.br, acesse, nós temos textos muito interessantes, nós temos nossos soterocasts que acontecem mensalmente e estamos pela primeira vez fazendo a experiência de fazer o soterocast ao vivo, ok? Então eu peço paciência para vocês, já a nossa convidada ela já está aqui, a gente já está convidando ela para entrar, tá bom? E às 7 horas, falta um pouquinho só, a gente já tá fazendo esse início, tá bom? Essa live de hoje, ela vai ficar gravada, vamos gravar aqui, botar pra gravar pra gente iniciar. Vivo, pedir só um pouquinho de paciência pra vocês. Pronto, ela vai ficar gravada já, né, no nosso Instagram, Soteroprosa. Nós temos também o Spotify, o canal do Spotify e do YouTube. Então, depois dessa live, ela vai ser compartilhada, né? Nesses canais, os canais do Spotify e do YouTube, os cortes, e vai ficar aqui também salvo na nossa página do Instagram do Soteroprosa, ok? Deixa eu aqui convidar. Eu me chamo Áurea Anjaneia, eu sou colunista do Soteroprosa, escrevo textos regularmente para o Soteroprosa e sou mãe de uma menina de 8 anos, mulher, preta, graduanda em pedagogia, formada em comunicação, produção de eventos, e estou aqui hoje tendo essa grande honra, né? Eu sou uma militante pela infância. Então hoje nossa live não poderia deixar de começar nosso podcast, nosso Soterocast, falando sobre a infância. Então vou convidar agora, né? Nós temos a honra, né, de convidar essa maravilhosa Helena Costas. Helena Costas já foi convidada para entrar. Aceitar, entrar ao vivo com a Helena Costas. Alô! Olá, meu povo! Bom dia, boa noite, desculpa, bom dia só pra mim. Bom dia aí na Austrália, né? Exato. Gente, boa noite, eu confesso que eu sou super fã dessa mulher, ela é maravilhosa. Não só eu, como outras mães, tá, Helena? Eu queria agradecer já inicialmente você ter aceito o nosso convite, tá? Eu tô, assim, imensamente honrada de você estar aqui com a gente. Tá podendo falar com você, eu vou até me perder aqui de tanta emoção. Tudo bem, porque tudo bem, não tem realmente, problema. A gente se perde, mas se encontra. A gente, eu sei que você ainda não é mãe, não é isso? Isso. Mas é muito difícil achar pessoas que não são mães, né? Mulheres e homens que não são mães, não são pais, que conseguem entrar nesse universo infantil tão bem. Sabe? Eu falo por mim, eu até ser mãe, eu não entendia pelo que as crianças passavam, pelo que as mães passavam, e simplesmente segui o rumo sociocultural, né, da nossa tradição educacional tão violenta. Sim. E aí, depois de ser mãe e conhecendo algumas pedagogias, e aí encontrei várias pessoas, né, nas redes sociais que produzem conteúdo sobre isso, mas para mim ninguém se equipara a você. Ninguém se equipara a você. Obrigada. É maravilhoso te ouvir, é maravilhoso te encontrar, sabe? Quando eu te encontrei, eu falei, meu Deus, é isso, ela sabe do que eu tô falando, sabe? Então, é maravilhoso isso, tá? Que bom Helena... que você identificou tanto com o meu trabalho. Fico muito feliz mesmo. Não sou só eu não, viu?
Eu vou fazer uma breve apresentação para quem não conhece a Helena. Helena Costa, ela é mestre em educação e professora pela Unissa, né? É uma universidade da Austrália, não é isso, Isso. Helena? Ela também é educadora parental pela PDA. A PDA é o que, Helena? É a Positive Discipline Association. É Oh, a Associação de Disciplina Positiva dos Estados maravilhoso. Unidos. Nos Estados Unidos, exato, né? Maravilhosa. É a página dela, né? Aqui no Insta é o @ser.ena, com H, de Helena, né? E ela é criadora do método Ser, que é maravilhoso, né? Os ser humaninhos que são formados por experiências e relacionamentos, né? Perfeito. Então, antes, Helena, de iniciar aqui com a sua fala, tá? Eu vou é, é, colocar uma. Espera só um pouquinho. Uhum. Porque eu descobri que só dá para fazer live no celular. Eu sou tão ruim dessas coisas, só descobri hoje isso. Aí Sem eu tenho que, problema. aí eu tenho que convidar minha outra convidada, que é Kate. Kate é uma mãe, ela é uma mãe atípica. Opa! Oi, Kate, tudo Olá, bem? Kate. Olá! Ela também é super fã sua, ela tá super Muito! nervosa. Ai, Ela, que legal, gente. ela é uma mãe do espectro Prazer. autista que Uhum. também tem duas filhas do espectro autista, não é isso, Kate? Então, Isso também. ela Qual a também é sua idade dessas fã. filhas? Qual a idade Uma dessas tem 3 e a outra tem 5. Aham, legal. Ai, eu amo a idade. 3 a 6 são minhas idades preferidas. Eu tô até rindo, molinho. Não que Então, seja fácil, mas. como é que é? Não que seja fácil, mas Ah, essa idade de 3 a 6 para mim é maravilhosa. Maravilhosa. que fique claro, né, que não é fácil. É claro, bem claro. Bom, Helena, eu queria começar então com você explicando rapidamente sobre esse seu método, né? O método C. Sim, é um método, na verdade, que eu trago em todos os meus cursos, só para lembrar as pessoas de que o ser humaninho, ele vai ser formado pelas experiências, por aquilo que ele vive, tanto as experiências positivas quanto negativas, e por relacionamentos, seja um relacionamento de apego seguro ou de apego inseguro, de apego. Ai, esqueci a palavra em português, mas aquele apego. Bom, de todo jeito, inseguro. E aí, essa formulazinha foi uma forma que eu achei, encontrei, de deixar claro para as pessoas que tudo que a criança vive vai formar quem ela é, vai formar a autoestima dela, vai formar o adulto que ela vai virar, que o adulto que somos, ele parte de experiências vividas na infância. Então, as pessoas têm muita dificuldade de fazer essa conexão. Acredita que aquele adulto nasceu assim, né? Que ele nasceu com ansiedade, com autoestima baixa, que ele nasceu tímido, que ele nasceu, sabe, falando para dentro sem capacidade de expressar suas emoções, o que não é verdade. É tudo baseado em experiência vivida, claro. Tem as complexidades ali das experiências vividas pelos pais que passam para a criança desde da formação desse bebê na barriga, mas a gente não tem controle sobre isso, sobre o passado, nem dos pais, nem o que acontece na gestação. Porém, temos controle sobre as experiências positivas que a gente oferece para a criança e o relacionamento que a gente forma com a criança, que vai formar aquele ser humaninho. Então, é só uma forma de lembrar a gente que importa, a infância importa, o jeito como a gente trata a criança na infância. Uhum. Deu uma travadinha, mas Oi, eu acho que desculpa. voltou. Voltou. Não, que é isso. Tá certo? Sim, o jeito que a gente trata a criança. Uhum. Perfeito. Pronto. A gente, nessa
nessa live, né? Na verdade, essa série de lives, a gente quer traçar um panorama, claro que não dá para ser completo, mas a gente fez 3 recortes, né, da trajetória escolar do ser humano, né, do ser social, né, nós temos instituído essa escolaridade obrigatória, né, e nós vamos falar hoje sobre a questão da infância e na próxima live vamos falar sobre as pessoas neurodivergentes, as pessoas neurotípicas, né, que estão ali fora do padrão, né, do padrão estabelecido, né, e cobrado, que começa desde a infância, né, esse molde. E, por último, nós vamos falar sobre a questão da mulher negra, né, nesse ambiente, né, que faz essa trajetória de uma forma diferente também. Então, hoje, com a Helena, né, eu queria... nós temos também, junto com a gente, mais 2 pessoas na equipe, 3 pessoas, perdão, que é Tom, são meus colegas de faculdade. Eu sou graduanda de pedagogia. Eu entrei na pedagogia por causa de uma professora da minha filha, porque ela disse, numa reunião, que como não gritar com as crianças numa sala com 30 crianças, né? Alunos. Isso eu estou falando de crianças de 4 e 5 anos. E só o fato dela não ter nem a visão de que pode existir outras formas, ou seja, uma forma tão enraizada social e culturalmente, sabe, que eu falei, não, tem alguma coisa errada aí. E aí eu entrei em pedagogia porque as professoras da minha filha sempre davam uma carteirada, né? Ah, eu sou formada, eu sou pedagoga, eu estou há 30 anos em sala de aula. Eu falei, então vou dar uma carteirada também, vou fazer o curso de pedagogia, vou estudar, vou fazer mestrado, porque não é possível que apenas um diploma, né, sirva para uma pessoa dizer como criar uma criança, né, sem essa visão mais holística que a gente perdeu, né? Então, a gente está aqui hoje com Tom, tá? Que é um colega meu e de Kate. Kate é minha colega também de graduação em pedagogia, estamos no 4º semestre na UNEB, aqui em Paulo Afonso, Bahia. Não sei se você já veio aqui. Já fui em Paulo Afonso já. Legal, pois é, quente, no sertão. Então, no saudades sertão. do quente, tô aqui, ó, frio. Imagino. Nós estamos também com Natália Cavalcante e também com Samuel, né, que está aí com Kate. Então, eles vão organizar as perguntas, né, que vão ter no site para a gente poder se concentrar mais na live. Perfeito. Ok? E Perfeito. aí, eu queria começar por esse tema dessa dissociação do social e da escola, né? A gente ouve muito isso da questão de educação se aprende em casa, e aí vai para a escola e chega ali. Isso sempre me incomodou muito, minha filha chegar desde os 4 anos, entrar numa sala de aula fechada, em mesas uma atrás da outra, ter que ficar sentada, não pode levantar, o que é completamente contra a natureza da criança, né? O movimento, o falar. E então eu vejo muito essa dissociação, né? Então eu queria que você falasse um pouco mais o que representa a escola, né? Nesse momento de iniciação de iniciação escolar, né, para a criança ali que está tendo contato com a escola, principalmente na primeira infância, né, na educação infantil e no Fundamental 1. Perfeito. É engraçado exatamente isso que você fala, essa fala de que a educação se dá em casa. Quando, na verdade, a escola é o único ambiente que muitas crianças vai receber de fato essa educação, vai receber de fato um afeto de um adulto, segurança, um adulto que é ali responsivo às necessidades dela, que tem esse olhar virado para a criança. Então, a gente não pode ficar separando escola e casa como se fossem entidades diferentes, quando, na verdade, são 2 entidades importantíssimas na formação da criança. Então, claro, essa ideia dos valores, da educação, se constrói sim em casa, mas também na escola.
como a escola é muito focada, a grande maioria da escola é muito focada no conteúdo, ela esquece que o conteúdo não é separado da formação do ser humano. E uma criança, se a escola e os professores começam a dar ênfase, dar importância na construção do caráter, de valores, de regras de convivência, de habilidade social e principalmente em alfabetização emocional também, junto da alfabetização de letras, todo esse trabalho ele vai ser refletido no aprendizado do conteúdo. Então, os professores falam assim para mim: nossa, mas eu não tenho tempo de, sei lá, de ensinar sobre emoções, de ensinar sobre valores, não tenho tempo para isso. E eu sei por causa das exigências do currículo, as exigências burocráticas, é realmente difícil. Claro que a gente precisaria, de certa forma, de um apoio muito mais profundo ali, de uma transformação do sistema. Só que aí eu falo sempre para os professores com quem eu dou aula, que eu tenho um curso para professores, eu falo sempre para eles: gente, isso aqui a gente não controla. Claro, a gente pode advocar. O que a gente está fazendo aqui é falando sobre isso, trazendo conscientização. Porém, a mudança vai começar do indivíduo, da gente, para fora. Então, o que a gente faz impacta. E é por isso que eu reforço. As experiências de relacionamento são essenciais, são o que formam o ser humaninho. Então, a partir da nossa pedagogia, a gente tem capacidade de influenciar positivamente as crianças. E aí eu falo, tenta colocar 2 minutos, 3, 4, 5 minutos de um aprendizado desses que é importante, seja emocionalmente, seja socialmente, seja de valores. A gente consegue fazer isso e isso tem impacto enorme na criança. Então, isso influencia a gente a não separar dessa forma: não, a educação se dá em casa, e jogar a responsabilidade para os pais, que estão, sim, sobrecarregados, e que muitas famílias a gente não sabe da realidade, nem vê a criança chega da escola, vai para casa de alguém, de um apoio, né, familiar, e o pai está trabalhando, a mãe está trabalhando ali o dia inteiro. Então, como é que essa criança vai receber educação vinda de casa se às vezes não tem esse apoio familiar em casa? Então, precisa sim, a gente, como educadores, ter noção da importância do nosso papel e tentar ao máximo que seja os 5 minutos ali de uma educação mais focada para o emocional e para a questão de valores e construção daquela criança, do que só falar: não é problema meu, que vá para a família, que vá para outra pessoa, porque não é do meu departamento, sabe? Sendo que é. Pois é, eu acho bem interessante que você sempre coloca o POV, né? O ponto de vista da criança, eu amo. É a perspectiva da criança. Exatamente. E é maravilhoso ver isso, né? Porque a gente vê, e aí nisso é muito interessante a gente adquirir esses cursos, né? Buscar o conhecimento, porque existe muito conhecimento científico sobre isso, né? Neurociência, desenvolvimento infantil, a neuroeducação, e o quanto tudo é muito novo e muito assustador, né? Para a criança que está chegando ao mundo, né? Uhum. Então, ela não consegue, não existe uma diferença. A gente, nós adultos, né? Alguns, a gente consegue separar trabalho, casa, família, né? Uhum. Mas a criança, lazer, né, por exemplo, mas para a criança é tudo um só, é tudo um mundo novo, né? Ela ainda não conseguiu categorizar, e isso tem uma explicação neurológica, não é isso? Uhum. Sim, porque para a criança, na verdade, a criança ela tá entendendo como o mundo funciona, né? E ela é o cérebrozinho dela é muito bom em pegar a informação e tomar uma decisão a partir daquela informação. Ou seja, ele é muito dicotômico, assim, preto no branco, sabe, certo e errado. Então, para a criança, escola, casa, tudo são adultos, segurança, que estão ali para tomar conta de mim e criar um vínculo. Então,
para a criança, é como se tudo aquilo fizesse parte do seu ecossistema. É o mundo dela. Ela nasce e que mundo é esse? Tá querendo entender como o mundo funciona, como as coisas funcionam. Então, aquilo ali tudo é parte do mundinho dela. Então, muitas vezes ela vai pegar interações com os pais que não são de segurança e vai pensar, sabe, que, por exemplo, recebe punições, castigos em casa, agressões em casa. E ela chega na escola com essa visão de que adultos não são seguros. O que não é verdade, mas o cérebro dela tomou tomou isso como verdade. Então, ele vai chegar na escola não se sentindo seguro, às vezes. E isso vai refletir no comportamento da criança. E aí, os adultos, os professores, muitas vezes... né? Claro, influencia o aprendizado, influencia no comportamento, na forma como interage, na forma como se sente seguro naquele ambiente. Então, precisa de uma construção de relacionamento para falar para o cérebrozinho da criança, na verdade, não é todo adulto que não é seguro. Eu sou um adulto seguro para você aqui nesse ambiente. E aí o cérebrozinho dela vai aprendendo que são coisas diferentes, são adultos diferentes, mesmo que são ambientes diferentes, esse ambiente aqui da escola é seguro, sim. Só que precisa do quê? De repetição, precisa de muita experiência, precisa desenvolver esse vínculo, esse relacionamento durante um período extenso de tempo. E esse tempo que demora muitas vezes é o que os professores não estão dispostos a continuar tentando, sabe? A continuar tentando fortalecer e criar esse vínculo. Então, sim, para o cérebrozinho da criança, muitas vezes é como se fosse uma coisa só, mas com as experiências, com a forma como a gente interage com a criança, a gente vai ajudando ela a separar e vai ajudando ela a entender que, idealmente, na escola é um ambiente seguro e aquele professor é um adulto de segurança para ela. Inclusive, você falou essa questão da construção do relacionamento, eu fico me imaginando, né? Eu sendo uma criança, que aí tem, não necessariamente famílias disfuncionais, mas a gente sabe que na correria, no estresse, né? A gente tem essas questões que desestabilizam a gente, né? Esse momento mesmo de ir para a escola, agora mesmo, para quem não sabe, né, a Helena está lá na Austrália, agora são 7h30 da manhã, né? E você imagina como é para uma criança, né? Que geralmente vai dormir tarde, porque os pais assistem novela, assistem jornal, e aí a maioria dos pais não sabem nem de quantas horas é o ciclo de sono do próprio filho. Né? Porque as crianças, ela tem um ciclo muito fechadinho ali. Ela dormiu tal hora, ela vai acordar tal hora, né? Quando é uma criança saudável, né? Que tem ali o seu ciclo de sono direitinho. E aí, acordar trancos e barrancos, né? Porque né, Kate? Acordar de manhã cedo para tirar a criança da cama, arrumar, a criança não dormiu direito, você não dormiu direito, tá todo mundo estressado, tá atrasado pro trabalho, e a criança é pegada ali de todo jeito, jogada naquela sala de aula, e aí chega numa sala de aula com esse adulto, né, que você falou, que é aqueles adultos de confiança, adultos referência, que no caso vai ser o professor, a professora, né, o docente em sala de aula, e simplesmente copiam o que está no quadro, vamos tratar tal conteúdo, e tipo assim, peraí, ela não quer nem saber como eu tô, né, porque aí entra essa questão da separação entre o social e o escolar, de muitos professores acharem, não tem nada a ver com isso, mas tem completamente tudo a ver com uma criança, isso eu estou falando tecnicamente, pedagogicamente, como uma criança, né, jogada dessa forma, vai estar ali já pronta, e os professores já esperam que estejam prontos para estar sentado, para não falar do coleguinha como foi o final de semana, não perguntar o que foi. Essa é a nossa educação tradicional. Né? Tem outras educações, né, que trabalham diferente. Com a minha filha mesmo, a primeira escola dela foi uma Waldorf, quando ela tinha 1 ano e 10 meses. Então, completamente diferente. É uma escola que acompanha o fluxo do aluno. Né? Nós temos outros exemplos, temos a Montessori, nós temos aqui no Brasil o projeto Âncora, né, que foi baseado na Escola da Ponte de Portugal. Nós temos lá na Itália, né, Emília Reggio, que referência, né? Mas
apesar disso tudo estar disponível há tanto tempo, há tantos anos, ninguém procura saber. A faculdade não procura saber, os professores da faculdade não procuram saber, os alunos que estão se formando não procuram saber, só seguem cegamente isso, né? Sim. Então, quando você fala essa questão da construção do relacionamento, eu te pergunto o que você acha, porque isso é um posicionamento não só meu, mas de outras mães também, e de os projetos, como o projeto da Ponte, Emília Régio também, se não me engano, dessa continuidade do professor. Ao invés de, já que nós temos um sistema seriado, né, obrigatoriamente, apesar de que há formas de sair um pouco e ainda continuar seguindo todas as orientações do MEC e do Plano Nacional de Educação, ao invés do aluno ter que se adaptar, ele já tem todas essas, né, novidades acontecendo, que não só na escola, né? Família, amizade, nananã, e ao invés de todo ano ele ter que se adaptar a um professor novo, um mesmo professor dá continuidade, porque é um conteúdo que praticamente não muda. O Fundamental 1, quem consegue dar aula no primeiro ano, consegue dar no segundo, no terceiro, no quarto, no quinto, né? Um professor de pedagogia. Então, um conteúdo básico, né? O que você acha disso? Eu acho que seria perfeito. Para mim, seria o mundo ideal. Porque eu penso sim, como professora, só na diferença de um ano, como aquele aluno ali que eu pego no começo do ano, quando chega ali no meio, para o final do ano, ele já está outro aluno, a gente já tem um outro relacionamento. Foi uma construção que demorou ali meses para acontecer, e aí tem que acontecer de novo. Então, quando eu chego no ponto ali de entender como aquele aluno funciona, o que é que eu faço para funcionar com aquele aluno, quais estratégias que eu tenho para usar com aquele aluno específico, para motivar, para ajudar no comportamento, para ajudar na regulação. Cheguei ali, descobri o ouro, e aí muda. E aí eu tenho que começar tudo de novo e o aluno tem que começar tudo de novo. Então, para mim, seria o mundo ideal. Assim, mesmo professor, talvez ali no fundamental, depois mesmo professor ali no médio. Então, assim, porque como você falou, não muda muito ali do fundamental e fundamental 2. Então, essa continuidade, para mim, seria o mundo ideal. Eu super, super apoio, sou super a favor. E levando em consideração principalmente que o foco em conteúdo, ele sim tem que existir, mas essa construção da base, ela é mais importante para que o conteúdo seja absorvido. Então, como você falou, a gente tem essa esperança, a gente tem essa expectativa de que o aluno chega, desliga o que faz ele ser um humano e agora é um robozinho de aprender. Não funciona assim. Então, a gente sabendo que não funciona assim, se a expectativa do professor não fosse essa, que é uma expectativa que é construída ali socialmente, que é construída do que a gente vê, do que é esperado, se a expectativa não fosse essa, o professor não, voltando ali para o começo da live, não usaria o grito como a única forma, a única ferramenta que tem, porque o grito é essa ferramenta de controle, porque ele está esperando controle, está esperando obediência cega e um robozinho ali na sala de aula. Então, aí a gente sairia dessas ferramentas básicas, que era a única que a gente tem, que é a única que a gente viveu como criança, e iria para outras formas de aprendizado, de engajar, de motivar. Então, respondendo essa pergunta, sim, para mim seria perfeito. O mundo ideal seria esse acompanhamento durante alguns anos ali do mesmo docente com a mesma turma, para poder ter esse crescimento juntos. E é esperar um comportamento que não é natural da infância, né? É esperar um comportamento adultizado, né? Sim, 100%. E você falou aí, aproveitando aí essa questão do foco em conteúdos, né? Que me deixa, assim, muito preocupada, né? Porque eu falo para as professoras da minha filha, eu não me preocupo dela aprender português, matemática, ela vai fazer 8 anos agora. O que eu quero é que ela aprenda a se regular. Quando um coleguinha fazer algo que não é legal para ela, que ela se autorregule, que ela saiba se autorregular. E como eu não vou estar ao lado dela, quem vai estar é a professora, o professor, ele é que é o adulto nesse momento. E a maioria das vezes, na grande
maioria das vezes, os próprios adultos não sabem se autorregular, não sabem nem o que é autorregulação, não conseguem entender nem esse contexto, né? Então, existe muita, eu vejo muito essa negligência, né, que você falou sobre essa questão emocional, assim como se isso não fosse importante, contanto que preencha uma folha de papel xerocada que eu trouxe, faço o dever até o final, ou castigos, né, em sala de aula que são contra a lei, como o aluno pede para ir a criança, né, pede para ir ao banheiro e não, termine seu dever e depois você vai. Como A se você professora da minha pudesse filha, controlar. menina, né? Não, ela justificou que é porque se deixasse todo mundo que pedia ir ao banheiro, o banheiro ia encher, como se não existisse outra forma de controlar a ida ao banheiro, sabe? Então, é muito surreal. Para mim, eu sou uma pessoa neurodivergente e algumas coisas que não fazem sentido são muito, assim, perturbadoras para mim. Essa é a palavra, né? E aí, o que você acha, principalmente nessa questão do ensino infantil, né, e no Fundamental 1, a questão das tarefas para casa. Deveres de casa. Kate, eu vou só pedir uma licencinha antes de você responder. Ô, Kate, fala como é que foi lá o dia que a sua professora passou o dever para suas filhas lá. Então, muitas tarefas acumuladas, assim, absurdas. Ela tá no grupo 5, que ela tem 5 anos, né, no grupo 5 aqui. Então, assim, eu não vejo necessidade de tantas tarefas assim. Por exemplo, estou na faculdade, aí tem o pai que está trabalhando, que também está na faculdade. A gente chega em casa super cansado, a gente quer ter um tempo com eles, quer ter esse momento de família, a gente não tem porque tem que fazer tarefa. E para eles é uma coisa não tem que fazer, porque tem que fazer, tem que avaliar para saber se a criança está aprendendo. O negócio é que, porque idealmente eu sempre daria ali o exemplo da Finlândia, que é um país que não tem tarefa de casa e que tem um dos melhores ensinos do mundo e fala muito positivamente sobre como a falta de tarefa de casa, como não ter isso, ajuda muito no aprendizado. Aí, sendo que aí, se eu dou um exemplo desse, aí as pessoas vão falar, mas porque é país desenvolvido. Isso é verdade. Tem porque a escola da Finlândia tem muito recurso exatamente para ter esse aprendizado mais aberto, que seria o aprendizado ideal, né? Que aí os alunos têm projetos e aí os professores dão esse apoio nos projetos que interessam os alunos e colocam conteúdo ali meio que embutido durante esses projetos, durante essas tarefas. Então, não posso pegar esse exemplo porque realmente nós não temos um sistema preparado para dar esse apoio que seria o ideal, que também junta com a falta de tarefa de casa. Mas, ao mesmo tempo, vamos pensar da forma mais simples possível. O que a criança precisa para ter um dia bom na escola? Ela precisa estar bem em casa e com os pais, porque da mesma forma como se a gente, por exemplo, brigou com um parceiro. Helena, você ficou muda. Não sei se foi só para mim. Isso. Alô? Tô ouvindo agora. Da mesma forma como nós adultos, se a gente tem um dia ruim em casa, uma manhã ruim em casa, brigou com parceiro ou parceira, foi uma bagunça para sair com as crianças, chega no trabalho desregulada e tem um dia ruim, para a criança a mesma coisa, só que de uma forma 1000 vezes pior, porque para a criança é mais difícil ainda lidar com aquela desregulação. A gente consegue mascarar, consegue sorrir, fingir que está tudo bem e não influenciar tanto no nosso comportamento, mas para a criança não. Então, se a criança precisa dessa base de casa para chegar bem na escola, se você não tem tempo, Kate, que nem você falou, para ficar com as suas filhas, quando chega da faculdade, chega do trabalho e tem aquele momento de família, a criança chega na escola mais desregulada e aprende menos. Então, essa tarefa de casa é um tempo de qualidade da família retirado para focar em uma coisa que não importa, que não vai trazer os benefícios que a gente acha que ia trazer. Então, pelo fato
da gente ter aquela. Na verdade, a tarefa de casa é só para acalmar os adultos. E aí você fala, sim, é ruim para você, mas assim, tem famílias que acham que se não tiver tarefa de casa, a escola não está fazendo o suficiente, porque não está vendo em casa um reflexo da escola. Então, é muito mais para o adulto do que para a criança, porque poderia pegar exemplo da escola da Finlândia, que fala, já sabe, todo mundo já sabe que não faz nada de bom as tarefas de casa, e a gente tem um exemplo concreto, mas não preciso, porque é só a gente olhar exatamente para o que a criança precisa para ter um dia bom na escola e aprender melhor. Porque a criança precisa para ter aquela sensação de potinho cheio, dormir bem, porque passou um tempo de qualidade com a família, acordar bem para ter uma manhã mais tranquila, para chegar na escola regulada. É só olhar para isso e a gente já tem a resposta que a gente precisava, entendeu? Então, não é algo que deveria ser prioridade, principalmente, acima de tudo, na primeira infância. Não tem cabimento nenhum crianças abaixo de 7 anos, porque a mãozinha dela, só olhar para a biologia, a mãozinha dela não está nem preparada para escrever até os 6, 7 anos de idade, que é a formação completa da óssea da mão. Não completa, mas ideal para segurar o lápis está completa. Então, a própria biologia da criança fala para a gente, espera até essa idade. E a gente ignora para poder acalmar uma ansiedade do adulto e não a favor da criança. Isso que você falou é muito forte, porque realmente o que a gente vê é isso, as escolas estão sendo feitas para adultos que não foram ensinados a se autorregular, que não tiveram a chance de ser crianças, né, que entram nesse mundo social competitivo, né, o tempo todo, e acha que sucesso. E a gente vê isso, é muito claro isso pelas propagandas de escola, né? A escola faz propaganda pelo quem passou no vestibular, primeiro lugar no vestibular de medicina. Sua criança aprende a ler com 4 anos, já sabe aprender a ler e escrever. Sendo que quando a gente vai conseguir um emprego, ninguém pergunta pra gente com que idade você aprendeu a ler e escrever. Isso não interfere em absolutamente nada quando a gente é adulto. Agora, o adulto que não sabe se regular, quando alguém fecha no trânsito, porque não aprendeu essa regulação na escola, quando o coleguinha roubou sua borracha, né? E tantas outras questões. Então, realmente, a gente vê muito isso, essa escolaridade, essa escola feita para os pais, né? Inclusive as festas que são feitas, festas de formatura para criança de 4, 5 anos, que tem que ficar horas com a roupa super quente, meu Deus, sem sair do lugar, esperando da hora de receber um diploma que ela não está nem aí. Né? O quanto isso é feito para os pais. E aí eu pergunto, Helena, para você, né? Como você falou, nós temos situação ideal, né? Seria o ideal, a maravilha, dentro do contexto. Aí eu vou trazer para aqui para o Brasil, né? Claro. Dentro do nosso contexto nacional, com a escola, com essa tradição educacional violenta, né? É uma tradição social e cultural muito violenta, por exemplo, e aí a gente vai para a educação parental também, né? Eu acho que todos os professores deveriam fazer curso de educação parental. Eu também porque acho. Apesar de não serem pais, né, daquelas crianças, eles aprendem coisas fantásticas sobre crianças, né? O funcionamento da criança. Né? Porque quando vai aprender a dirigir um carro, você tem que saber o que o acelerador faz, o que o freio faz, o que a embreagem faz. E simplesmente o professor pega, bota aquele monte de criança na sala de aula e não sabe nem como funciona o cérebro, o corpo, a biologia, né, da criança. E aí, o que seria possível hoje? Porque a gente já tem escolas com pedagogias alternativas, né? São as escolas... Eu esqueci de ter nomes, inclusive o governo federal fez uma lista dessas escolas, né, com educação livre. Eu não lembro agora um termo que é usado, me perdoe, esqueci. Mas dentro dessas escolas, né, que seguem o padrão, que é a sua grande maioria,
Duas perguntas. Uma, por que você acha que essas escolas não se atualizam, né, dessas questões? Essa é uma pergunta. E uma segunda pergunta é, dentro desse contexto que a gente sabe que é um contexto que não vai mudar de uma hora para outra, o que o professor, né, o docente, eu aqui agora falando enquanto graduanda do curso, né, de pedagogia e para os meus colegas que estão aí assistindo, um abraço, Júlia, sempre colada. O que é possível se fazer para se pensar em assim, se pensar pelo menos se iniciar o pensamento sobre isso, entende? Assim, o que é possível, o que seria possível Perfeito. fazer? Perfeito. Primeiro, eu acho que as escolas elas não se atualizam exatamente por medo. E assim, por medo sabe, esse é o normal, esse é o seguro que a gente conhece. O inseguro dá medo. Dá medo, por mais que tenha toda uma gama de estudos e de muito embasamento científico que fala, não, gente, o foco tem que ser esse. Se você está fazendo diferente da norma, isso dá medo e faz a gente se sentir, a escola se sentir errada, sabe? Faz se sentir inadequada diante aquele contexto que está todo mundo fazendo diferente. Então, é difícil sair da norma. Segundo, o objetivo para as escolas é o passar no vestibular. E aí, o foco do vestibular é conteúdo. Então, até mesmo com todo o embasamento, é muito difícil a gente sair do que a gente foi padronizado para fazer. Então, o primeiro motivo é esse, é realmente não, porque é muito abstrato o focar. Vou te dar um exemplo mais forte ainda. A gente fala assim, porque a escola ensina a ler e escrever com 4 anos, 5 anos de idade. Sendo que está ensinando uma habilidade quase que mecânica para a criança, quando não é isso que vai trazer resultados. O que traz resultado mesmo não é ensinar a escrever, é ensinar a criar histórias, que é uma habilidade muito mais complexa e começa não falando assim, era uma vez uma criança, não, às vezes era numa música que eu falo, diga aí, Áurea, o que você vai fazer? E aí você tem que pensar para colocar naquela música, sabe? Então, começa as práticas para ensinar a criar histórias ao invés de só escrever, começa com musiquinhas lá no maternal. E aí a gente tem dificuldade de fazer essa conexão de que as musiquinhas que eu canto no maternal vão ajudar essa criança a ler e escrever, sabe? E vão ajudar ela a criar, que é muito mais importante. Vão ajudar, então, essas práticas abstratas do emocional, de dinâmicas lúdicas, vão ensinar essa criança a pensar criticamente, a analisar, a refletir, ao invés de só falar A, B, C, D, ler isso aqui e não compreender o que está lendo, não pensar sobre o que está lendo, não colocar as ideias dela naquela história. Então, a gente tem medo de sair da norma, de sair do que a gente acha que vai dar certo, porque ali concreto, a criança fez a atividade, a gente marcou 10, pronto, a criança está aprendendo. O nosso cérebro vai pensar, esse 10 aqui vai refletir no passou no vestibular. Quando não é. É a musiquinha que eu estou cantando e criando com a criança que vai refletir numa redação que tira uma nota boa no vestibular porque ela conseguiu criar com as ideias dela. Então, é difícil sim sair dessa norma do que a gente acredita que dá certo porque a gente está vendo concreto e ir para o abstrato e confiar e ter um salto de confiança meio que no escuro de que aquela musiquinha, aquela dinâmica socioemocional que eu estou fazendo vai trazer resultados. E não é porque eu não consigo dar 10 numa regulação que a criança fez. Nossa, que regulação boa, vou dar 10 para você. A gente não consegue fazer isso. Então, é por isso, pela falta de concretização aqui no agora, e medo de dar esse pulo no escuro. E
Então, por isso, né, que as escolas têm dificuldade de sair do padrão da educação tradicional. E, ao mesmo tempo, a gente, como indivíduo, dentro da sala de aula, a gente consegue fazer essa diferença saindo da norma, pensando, eu vou, ao invés de fazer essa tarefa aqui em que eu imprimi em 10 segundos, eu vou fazer uma coisa diferente, vou colocar as crianças no círculo e cada uma vai contar um pedaço da história, né? Então, eu acredito que através desse trabalho que vocês fazem lindamente, que eu tento fazer também, de conscientização, de trazer para o individual, sim, o sistema é quebrado, sim, não temos apoio, sim, não temos... Eu sei, e eu mudaria se eu pudesse, eu mudaria tudo. Mas eu tô falando para você que o que você pode fazer como indivíduo é fazer isso. Então, eu tento dar bastante suporte para os professores que fazem meu workshop exatamente sobre... com estratégias práticas de aplicar o socioemocional na sala de aula e durante práticas, durante ensinamento. Eu falo para eles assim o tempo inteiro, gente, o nosso foco é é simples, é segurança e bem-estar. Se a criança se sente segura, o cérebro dela aprende. Ela tá se sentindo bem. Se ela tá se sentindo bem, o cérebro dela aprende, ela tá aberta, ela tá motivada, ela vai engajar, ela vai focar no que você tá fazendo, no que você tá falando. Então, o foco tem que ser esse. E aí, coloca o socioemocional, não é separar a tua vida para fazer uma habilidade emocional. A criança está discutindo com a outra, você vai lá e media, pronto, você já ensinou. É coisa de 2 minutos. Ao invés de você falar, devolve o brinquedo, é só você falar, o que você pode fazer? O que a gente pode fazer? Bota a criança para pensar, ensina uma habilidade e olha que massa o que acontece quando você ensina habilidades ao invés de só controlar o comportamento, mandar parar e acabar. As crianças aplicam. As crianças aprendem uma com as outras. Se você fala para a criança, ela me chamou de burra. Aí você fala, teu nome é burra? Aí a criança, não. Então fala para ela, não me chame assim, meu nome é Helena. Aí a criança, eu já vi isso acontecer, a criança vai e media entre 2 outras crianças. E aí o trabalho do professor fica mais fácil. Então, o professor tem essa dificuldade de pensar, eu aplicar esse tempo agora é quase como um investimento, porque eu estou ensinando as crianças, e aí vai diminuir as disputas, elas vão ensinar umas para as outras, facilita muito o meu trabalho depois. Aí ele, muitas vezes, não se dá o trabalho de colocar esse esforço inicial. E aí a gente volta para a pergunta que você fez lá no começo. Será que seria interessante, professor, acompanhar as crianças? Sim, porque as habilidades que ele está ensinando agora, ele vai colher durante todos esses anos. Então, até para meio que forçar o professor a colocar esse tempo, investir esse tempo em desenvolver essas habilidades, porque ele vai ficar preso com aquelas crianças durante esses anos, e aí ele vai pensar, não, aqui meu trabalho é um trabalho a longo prazo. E aí o professor, pensando que é um trabalho a longo prazo, ele vai começar a aplicar essas habilidades, essas estratégias emocionais, vai focar muito mais também nesse relacionamento para poder fazer com que esse tempo juntos seja ainda mais proveitoso. Então, até vai acabar mudando a prática dos professores se a gente pudesse ter essa mudança, né, de ter esse acompanhamento. Inclusive a gente vê muito essa questão de quando um aluno passa de turma, né, o comentário entre os próprios professores, né, fulano é terrível, né, cuidado, não tem jeito. E aí, quando começa o ano, o aluno já começa sendo repreendido, às vezes, por nada. Às vezes, eu acompanhei uma que a gente, na UNEB, eles mudaram o currículo, isso foi uma coisa muito interessante, incluíram o núcleo de iniciação à docência, que já começa desde o primeiro semestre, a gente observando, né, sala de aula, né, o que seria o estágio, né? Então, a gente já começa as observações desde o primeiro semestre. E em uma das turmas que eu observei, tinha uma criança neuroatípica, neurodivergente, e aí a apresentação dele, quando eu cheguei, já foi assim, né? Essa criança tem TDAH, ela tem autismo.
Não é tipo, esse é fulano, esse é João, essa é Maria, né? Então aquele negócio vem antes e é como é um problema. Então eu via outras crianças da sala fazendo a mesma coisa que ele, mas quando ele fazia, a cuidadora dele já gritava com ele, já mandava ele, já dizia que ele estava atrapalhando a aula. Então e isso passa, né? Eu vejo esses comentários entre os professores, né? Ai, fulano é impossível, fulano é terrível, né? E aí a gente faz, como você falou aí, essa questão da padronização, né? De não fazer pensar. Eu achei muito interessante o que você falou sobre a gente sempre, em vez de ensinar habilidades, a gente está sempre controlando. E aí o que acontece? Tá bom, é para obedecer, vamos obedecer. Então, quem é o melhor aluno na sala? Aquele que senta, não sai da carteira, escreve, né? Vira um adolescente e aí não tem iniciativa, não sabe pensar por si mesmo, segue o que está nas redes sociais, aí todo mundo critica ele, exatamente porque ele aprendeu a ser como ensinaram ele lá atrás, né? Então, Exato. como eu disse, a minha neurodivergência grita, porque não faz sentido nenhum, precisamos pensar sobre isso. E Exato. aí, você falou um pouquinho sobre a questão da avaliação também. Aí eu queria que você trouxesse essa questão. Como avaliar crianças, né, na primeira infância? Nosso tempo tá, a gente ainda tem uns 10 minutinhos aqui, que eu não sei, parece que a live do Instagram fecha com 1 hora, não é isso? Eu não tenho Eu acho que, experiência com a live. eu acho que tem como passar, mas de todo jeito, vamos falar que é 1 hora, para vir das dúvidas. Pronto, é. E aí, eu vejo, por exemplo, isso é uma coisa que eu cheguei até a conversar com os professores da minha filha, mas não adianta, porque é muito aquela coisa de seguir o que já está ali estabelecido, como você falou, né? O medo de mudar. Às vezes não consegue nem chegar no medo, que não consegue nem sair para pensar que pode existir uma outra possibilidade, nessa outra possibilidade ter medo. Então, às vezes, não chega nem lá, né? Sim. Mas eu achei muito interessante realmente você falar essa questão do medo, porque eu ainda tinha minhas dúvidas. E aí, questões avaliativas para casa. Uma criança de 7 anos, 6 anos, às vezes 4, 5 anos. Quem é que vai fazer esse dever de avaliação? A criança realmente está sendo avaliada com esses deveres para casa? O que seria a avaliação ideal nessa idade escolar? Primeira infância, Fundamental 1 e até o Fundamental 2, né? Que no Fundamental 2 ela começa a fazer a liga com o ensino médio, né? Então pode ter algumas mudanças, principalmente na questão da primeira infância e o começo aí da segunda infância. Olha só, ideal mesmo seria aquelas avaliações de progresso, sabe? De mostrar, partiu daqui e chegou aqui. Porque, na verdade, o que a gente quer ver é o crescimento. A gente não... O que a gente está querendo avaliar, o objetivo de avaliar é colocar em números o aprendizado. É ver o aprendizado. É falar, tipo... O objetivo final da avaliação é falar para mim como professor, esse aluno está precisando de ajuda nisso aqui, esse aluno está precisando de ajuda nisso aqui. Só que o que é que vira? Vira uma avaliação de valor daquela criança. Essa criança vale 10 porque ela é 10, porque ela senta, porque ela obedece. Essa criança vale... Isso na visão do professor, que valoriza mais os alunos que tiram nota alta, e na visão da criança. Eu só tenho valor se eu tiro nota alta. E o pior é que é ruim para a criança que tira 10 e para a criança que tira 0. Porque a criança que tira 10, e a gente esquece disso, também fica focada naquele 10. E existe também um estudo que fala como essa avaliação por nota para tirar 10, e se essa criança ela é valorizada só pelo 10, ela começa a se segurar, ela deixa de buscar desafios, de buscar coisas novas, de experimentar, porque pode sair daquele 10, pode sair da perfeição. Medo de errar, então, né? Com medo de errar. É tão então, se ela tem, por para a exemplo, vida humana. Isso. Então, se ela tem a opção, por exemplo, de ir buscar um teste, fazer um teste que é mais difícil, um teste que é mais fácil, ela vai sempre escolher o mais fácil, porque ali está o 10. O resultado. E ela fica com medo de errar. Sendo que o objetivo da escola, do aprendizado, é o arriscar,
é errar, é tentar, é se esforçar. Então, a nota é ruim para a criança que tira 10, medo de errar, perfeccionismo, foco no processo, no produto e não no processo, e para a criança que tira 0, que afeta a autoestima, afeta o senso de valor, afeta a capacidade dela de aprender, porque ela já acredita que ela é um aluno 0. E aí, por que eu vou tentar? Eu não consigo. Então, visto E isso, no que eu por que... sou bom, eu não sou valorizado, né? Que às vezes a criança tem outros Exato. valores, outras qualidades, mas que não são Tiraria 10. aprendidas. Exato. Tiraria 10 em correr, em brincar. Tiraria 10 em criar, em fazer música, em, sabe, em fazer bateria. E aí tá batendo na mesa e leva bronca. Então, a avaliação por meio de nota 10, 0, ela não está servindo para ninguém. E só deveria servir, essa nota deveria ser só apenas para o professor e não para a criança e para a família, para o professor avaliar como que eu vou influenciar no crescimento dessa criança. Porque aqui não, aqui está precisando de ajuda, aqui não está precisando de ajuda. Dito isso, não é o que acontece, como que a gente poderia? Minha primeira sugestão seria essa, seria as notas apenas para o professor e para a família trazer só, ó, a gente precisa melhorar um pouquinho matemática, só porque tá... E não com o objetivo de tirar 10. Às vezes aquela criança, a matemática dela a gente só precisa de um 6, só precisa para passar, porque não é o foco. Meu foco, nossa, eu tive que, para ser professora, eu tive que fazer prova de matemática, eu tive que reaprender tudo. E aí, o pior, que eu fiquei pé da vida, eu estudando matemática, eu falei, caraca, agora tudo faz sentido, porque meu cérebro agora está desenvolvido. Então, anos que eu passei, eu achava que era horrível em matemática. E aí eu descobri que não, que eu só não estava na hora certa para mim aprender matemática. Porque hoje em dia eu fiz tudo que aquilo que eu fiz quando eu era criança, que eu sofria, e eu achava que eu era ruim, e eu achava que eu não conseguia. Eu adulta, caramba, eu sei tudo isso aqui, aprendi em 2 minutos. Porque meu cérebro estava pronto agora, sabe? Então, a avaliação, voltando para o foco, mas a avaliação deveria ser para o professor focar no crescimento da criança, gerar um plano para o professor. A gente, para fulaninho, a gente só precisa passar em matemática, o foco para fulaninho não é matemática, ele não vai ser um matemático. E a gente vai focar aqui, não, mas o fulaninho é muito bom em escrever histórias. Então, vamos só passar, gente, pai, família, vamos só estudar aqui matemática um pouquinho para passar e vamos focar em história, vamos focar em escrever. Ele é muito bom em escrever, vamos dar mais livro para o fulaninho? É isso. A avaliação deveria ser para um plano para o desenvolvimento da criança. Não para ditar o futuro dela, porque se ela está tirando 10 na escola, ela vai ser aluno perfeito, porque não é a realidade. Então, deveria ser apenas para o professor, nota fechada, e aí esse plano de ensino, de desenvolvimento, idealmente, seria feito ali com a família. Família, fulaninha só precisa passar matemática, vamos focar na escrita, vamos focar na redação, vamos focar em criar histórias, que ele é muito bom nisso. E falar para fulaninho, matemática é difícil, né? Cara, eu sei, nossa, eu era péssima em matemática na escola. E a gente precisa estudar matemática um pouquinho mais para passar, para você poder focar em escrever suas histórias. E focar em valorizar aquilo que a criança é boa. Era isso. É só isso. A avaliação é só para achar o que é melhor da criança e focar naquilo. E o resto só ajudar ela, dar apoio para ela. Respondi a pergunta. Uma lágrima aqui. Lindo, muito lindo, maravilhoso isso que você falou, Helena. É por isso que você está em nossos corações, é por isso que você é uma referência viva para a gente, né? Realmente é algo muito maravilhoso isso que você falou. Eu realmente queria muito, eu sofro muito hoje, porque minha filha hoje passa por esse processo da educação infantil, e eu queria. Hoje eu me arrependo de não ter começado a trabalhar isso antes, para hoje eu ter uma escola em que eu pudesse colocá-la, né? A gente vê que até escolas que têm alternativas diferenciadas, né? Que seguem
por esse caminho, ainda assim elas são muito inacessíveis, né? Mensalidades de 2.000, 3.000 reais, num país em que o salário mínimo é 1.000 reais. Então, as escolas públicas não vão atrás, porque no nosso país não é o foco, né? A educação, infelizmente. E essa coisa do tempo certo, né? Como você falou da matemática aí, é isso, é o tempo certo de aprender, né? Eu sempre repito isso para os meus colegas da faculdade, para os professores de curso. A criança tem o tempo certo dela aprender as coisas. O córtex pré-frontal dela não está desenvolvido agora. Não adianta querer que ela se comporte de uma forma, sendo que agora o foco, né? Como você falou, o foco é outro. Qual é o foco agora? Sabe? Sair um pouco de planejamento. Eu acho que os professores sofrem muito, porque eles gastam muito tempo fazendo planejamento, fazendo atividade, corrigindo a atividade, dando nota, sendo que esse tempo todo eles poderiam simplificar, começando lá do começo e mudando o paradigma, né? Paradigma de como ver as coisas. 100%. A gente vai dar 1 hora de live, então eu vou avisar aqui antes. Se por um acaso a live cair, eu vou reiniciar ela, tá bom? Então, quem não entrou, pra gente, né, não acabar assim. Do nada. Então, se quando der 1 hora a live cair, eu vou reiniciar a live, tá bom? A gente vai reiniciar a live. Mas a gente ainda tem perguntas, a gente tem pergunta aqui de Júlia, que chegou. Antes da pergunta aqui da nossa querida Júlia, eu queria fazer uma última pergunta de experiência pessoal sobre a questão de quadro de comportamento em sala de aula. Né? Aqueles quadros que as crianças já começam, todo mundo começa com 5, com 10 estrelinhas. E à medida do que vai passando, elas vão perdendo essa estrelinha. Como você vê isso pedagogicamente? Péssimo, péssimo, péssimo. Entendo como, porque é aquele negócio de novo do imediato. A gente vê, tira a estrelinha, a criança para. Então, nosso cérebro pensa, funciona. Sendo que, além de ser e aí vamos olhar para o longo prazo. A criança que sente que não é boa o suficiente, que sente desvalorizada quando a gente vai tirando a estrelinha, e mesmo o dando estrelinha, a criança vê ali uma hierarquia, uma discrepância entre Maria, que está com 10 estrelinhas sempre, toda semana ganha 10 estrelinhas, então Maria vale 10 estrelinhas, e eu todo dia perco uma estrelinha, chega no final da semana eu tenho 0. Então, a Maria vale muito mais do que eu. Eu não valo nada, eu não sou valorizada, eu não mereço amor, não mereço estrelinha, não mereço nada. Então, esse impacto gerado no emocional e na autoestima da criança reflete nos estudos. Então, é uma ferramenta de comportamento que só piora o comportamento a longo prazo. O João não consegue, e por mais que ele se esforce muito, ainda se ele perde estrelinha, então ele fala, não adianta me esforçar, que não vou nem conseguir. E às vezes perde estrelinha por coisas que são naturais de criança, como levantar, correr, numa sala. Exato. Então, às vezes, a criança tem essa necessidade de movimento que não tá sendo atendida, porque não tem pausa para ir no recreio, para brincar no parquinho, não tem um elástico embaixo da cadeira para a criança ficar fazendo assim com a perna e colocar para fora aquela energia que o corpinho dela. Então, e também, então os professores usam por causa da recompensa imediata, de ver o comportamento parando naquele momento, sem ver a longo prazo, e também pela falta de repertório. Então, assim, que eu já vi, que eu acho ok, até porque para você ter uma ferramenta que funcione ali para administrar o comportamento dentro de sala de aula, o volume da voz, o movimento, a vez de falar, a minha vez, sua vez, precisa ser uma construção e demora. Então, precisa ser, por exemplo, começar com você pegar alguma coisa aqui na mão. É a minha vez de falar, gente. Eu tô segurando, então é a minha vez. Eu tô com a fala. Agora é a vez de vocês. Então, essa repetição e fazer isso e ter consistência é uma construção que, às vezes, o professor não consegue ter essa consistência para construir com os alunos. E, às vezes, quando constrói, muda de ano. Acabou o ano. Então, como
às vezes precisa sim de uma forma de ficar mais concreto para as crianças, sendo que a estrelinha é horrível, às vezes fazer um negócio com a turma inteira, que todas as vezes que a turma, ou que algum fulano tá indo super bem, se esforçou na tarefa, fazer um jarro da turma, para eles terem uma recompensa, tipo, 10 minutos a mais no parquinho, no final do dia, sabe? Então, o que é que você está fazendo quando você faz isso? Você não individualiza, não fala, você, essa criança inadequada, e ao invés disso foca, caramba, eu vi que você se esforçou, fulano, eu vi que você fez isso, fulano, vai colocar ali uma coisinha na jarra da turma e você está unindo a turma. Você está falando, todos vocês trabalham em conjunto, todos vocês são valorizados e todos vocês vão ser recompensados por estar dando o seu melhor. Então, você consegue focar de novo no que é bom, o que é positivo, que a criança está fazendo de positivo e não no que ela está fazendo de errado. Então, você está reforçando ali o positivo. É isso aí, gente. A gente trabalha junto. Você é valorizado pelo esforço, pelo tentar e não pelo conseguir. E aí a gente juntos vai receber um quezinho a mais, uns 10 minutos no parquinho a mais no final do dia, mas por causa dessa construção em turma. Então, falta repertório para os professores de fazer coisas como essa e falta a consistência e a fé de que vai funcionar se focar nessa construção, entendeu? Que é muito difícil. Sim, é muito difícil. A sociedade diz que não vai dar certo, a cultura diz que não vai dar certo. A nossa infância, né? Porque nós, quando vamos para a sala de aula, a gente leva uma infância, que foi a nossa infância, que está dentro da gente, que a gente não trabalha aí na terapia. A gente vai levar essa infância para a sala de aula. Então, essa infância diz que não, né? Uma infância que ouviu não, não. Eu ouço muito. Hoje mesmo estava vendo um vídeo, né, da fase dos 2 anos, a fase do não, que a criança diz não para tudo, como se isso fosse natural, sendo que isso é uma repetição de tudo que você falou para a criança desde a hora que ela nasceu. Lá em casa a gente aboliu não, a gente, graças a Deus, a gente teve acesso a um pouquinho, né, de conhecimento parental nesse início da vida dela, então a gente nunca falava não para ela. Né? A gente, porque a gente sabia que ela não ia entender, é uma palavra muito abstrata. Então, minha filha não teve essa fase do não, sabe? Vai fazer uma coisa não. Ela não teve essa fase porque isso não existiu para ela, entende? Então, é tudo um trabalho muito de formiguinha. Eu vejo muitas mães na internet questionando, se sentindo que a gente quando nasce uma mãe, nasce a culpa, né? E no sentido de tipo, meu Deus, será que a disciplina fosse positiva, né? Será que quando meu filho faz birra, eu invejo logo um tapa nele, que a nossa cultura é essa, né? Nossa cultura é violenta, terrível, né? Porque se você vê alguém batendo num cachorro na rua, todo mundo vai defender. Se batendo num velhinho, todo mundo vai defender. Mas se vê batendo numa criança, todo mundo acha normal. Ser tão indefeso, né? Às vezes um pai brutamonte, sabe? Assim, uma violência tão grande. E aí a sociedade julga muito, olha muito, né? Eu, muitas vezes, me questionei, será que eu estou fazendo a coisa certa? Porque minha filha fazia uma malcriação, né? Mas dentro de mim eu entendia, não, é o momento, ela não está regulada, aconteceu isso, não viu direito, teve alguma mudança na vida dela e tudo. Mas os olhares que a gente recebe é de você precisa corrigir seu filho, né? Então a gente fica por dentro, assim, usando toda a tecnologia que a gente aprendeu, né, da educação positiva e da ciência, né? Não trata de uma educação ou de outra educação, é da ciência. E ainda assim dentro a gente fica, meu Deus, será que vai dar certo? Meu Deus, será que vai dar certo? Será que eu vou pagar a minha língua lá na frente? Então, é algo muito assustador mesmo, né? Essa questão da educação e da mudança, como você falou, né? Da questão do medo. E você falou uma coisa super simples aí de se fazer na sala, que é colocar um elástico embaixo da cadeira para a criança ficar mexendo as pernas. Simples, né? Então, são coisas que ai, meu Deus, eu vou ter que mudar tudo agora no meu plano de aula. Não, gente, não precisa mudar tanto assim. Mas é preciso tomar, né, aquela mudança de paradigma. E usar
tomar a pílula vermelha, mas já se apoderaram desse termo de forma horrível. Mas basicamente isso, né? Uma coisa, área que eu falo bastante lá no meu workshop para professores, que eu falo, gente, vocês precisam ensinar sobre equidade para as crianças. Crianças de 4, 5 anos entendem se você ensinar. Aí tem uma imagenzinha de uma cerca, não sei se vocês já viram, é uma cerca, e aí tem, já viu? Uma criança pequena, uma média e uma alta. Então, cada uma tem uma caixa e só quem vê é a alta. E a média, desculpa, e a pequena não consegue. Aí dá 2 caixas para pequena, uma caixa para média e uma caixa para e nenhuma para criança alta. E todas conseguem, todos estão no mesmo nível e conseguem ver o jogo que está do outro lado da cerca. E aí eu falo, mostra essa imagem número 1 com todas as crianças com a caixa, pergunta para as crianças de 4 e 5 anos, tá justo? Aí as crianças, não. Ué, mas tem uma caixa para cada, tá justo. Você tem uma caixa, você é uma caixa, você é uma caixa. E as crianças, não, mas não tá justo, a criança pequena não tá vendo. Como que a gente vai arrumar? Elas, ai, dá uma caixa para criança pequena. De onde a gente vai tirar a caixa? Tira da criança grande. Pronto, agora tá justo? As crianças, sim. Aí eu pego e faço uma dinâmica assim, me conta uma vez que você se machucou. Aí a criança, eu me machuquei na testa. Aí você pega e bota um band-aid na testa. Aí vai perguntando para cada uma. E em todas as crianças botam um band-aid na testa. Aí as crianças, ué, não, mas eu me machuquei no braço, machuquei no pé. Eu falo, não, eu estou sendo justa, eu dei a mesma coisa para todos vocês. E as crianças, não tá justo. Então, coloca um band-aid onde você machucou. Então, gente, quer dizer que ser justo não é todo mundo receber a mesma coisa? Não é possível. As crianças, mas porque ele precisa de uma caixa. E aí você continua essa conversa, e aí no dia a dia, quando a criança, você bota um elástico na cadeira da criança que precisa do movimento, aí todas as crianças vão falar, eu também quero um elástico. Porque elas são crianças, porque elas querem um elástico. E aí você fala, gente, essa aqui é a caixa que o fulaninho precisa para assistir o jogo. É o que o fulaninho precisa para aprender. Não é todo mundo que precisa de uma caixa agora. O fulaninho está precisando. Vamos ser justos? Vamos trazer equidade? Mesmo para as crianças pequenas, eu juro a vocês, elas entendem. Só que precisa dessa repetição. Não é a expectativa nossa, não pode ser que as crianças não vão querer um elástico. E elas vão falar, não, mas eu também preciso de elástico. E a gente, eu entendo você, eu vou observar. Vou observar durante essa semana para ver quem precisa de um elástico, tá certo? Mas agora só o fulaninho, a gente só tem elástico fulaninho porque é a caixa que ele precisa. Acabou. Então, eu chamo essas coisas, até os coisinhas de ficar fazendo, de ficar apertando, fidget spinner, não sei como eu... fidget tools, de ficar pegando e tudo. Porque é difícil você implementar isso na sala de aula para as crianças, principalmente as crianças neurodivergentes, que precisam desse estímulo sensorial. É difícil, porque as outras crianças veem e também querem. Aí eu chamo de ferramenta de aprendizado. Eu não falo que é brinquedo. Não é brinquedo, gente, não é brinquedo. É ferramenta de aprendizado. É para o fulaninho aprender. É a caixa que o fulaninho precisa. Então, claro, é difícil implementar essas coisas porque o professor não sabe o que fazer ou o que falar quando as crianças todas querem o mesmo coisa. E aí precisa dessas práticas, muitas vezes, dessa estratégia. Gente, ensina para as crianças equidade e isso vai ser tudo que você precisa para reforçar para as crianças, cada um recebe o que precisa. Justiça é todo mundo receber algo diferente. Justiça é todo mundo receber o que precisa e não a mesma coisa. E as crianças entendem. Pode ter certeza. Entendem, elas são maravilhosas, a gente é que subestima elas. A gente subestima, tá tudo ali, né? Que maravilha. Exatamente. Gente, vamos entrar agora para as perguntas, mas antes eu queria reforçar, né, a Helena, a nossa mestre maravilhosa, tão nova, meu Deus, ela com essa carinha de criança, mas com tanta sabedoria, tanto conhecimento, capaz de eu ter idade para ser sua mãe. E aí,
E, infelizmente, nossa sociedade tem isso também, né? Ela tem esse conceito deturpado de idade e sabedoria, e sendo que é uma falácia, é uma grande falácia, né? É uma grande falácia. Então, eu gosto muito de reconhecer você, eu gosto muito de enaltecer você. Toda mãe que eu conheço, a primeira coisa que eu faço é indicar seus vídeos. Obrigada. Você realmente é maravilhosa, você realmente se importa, né? Você realmente tem um conhecimento sobre o assunto, né? E eu queria só falar que a mestra Helena, ela tem 2 cursos, mas um curso que é o curso que eu indico, por favor, para todos os docentes, aqueles que já são docentes há 30, 40 anos, até aqueles que ainda estão se formando para entrar em sala de aula, né? E não só para educação infantil, viu, Helena? Porque apesar do foco, né, a gente tem muito essa questão da educação infantil, quando você tem esses conhecimentos, você consegue aplicar em qualquer idade, inclusive na educação de adultos, né? Porque o ser humano é um só, o ser humano é uma constituição única. Então, a Helena, ela tem um curso que é para professores, tá? Mas nada impede outras pessoas que não sejam professores fazer, né? Isso, Helena? Pessoas que não são professores também podem fazer, que é desafios na sala de aula, tá? Ele traz soluções exatamente para essas dificuldades diárias que o educador diz, né? Eu não aguento mais, ai meu Deus. Quando alguém fala que é professor, a gente só fala, né? Ai, sinto muito. Porque a história é sempre a mesma, eu não aguento mais, é um monte de criança gritando, ninguém me obedece, e cada vez mais agora nessa era, né, do arrasta para cima, a concentração fica mais difícil. Então, Helena, ela traz isso exatamente para ajudar os professores de todas as faixas etárias, como eu falei aqui, tá? Com teoria, prática e estratégia já prontas para transformar esse dia a dia com os seus alunos, tá? Então, vocês encontram o link para o curso dela no perfil dela, @c.ena com H, c.ena com H. Kate, digita aí para mim nos comentários aí, c.ena, tá? E eu indico realmente a todos, mesmo aqueles que não são professores. Ela também tem material para educação parental, tá? Que eu já adquiri também, mas não consegui ler ainda por causa da faculdade. Professores da faculdade, me dá um tempinho. Claro. E tem isso também, a gente vai falar sobre isso na próxima live, né? Eu sou uma pessoa neurodivergente, Kate também, mas os professores não estão preparados, né? Para pessoas como a gente. Então, se não estão preparados para criança, né? Para o ser humaninho que já é típico, neurotípico, imagine para os neuroatípicos, né? Então, realmente precisamos de uma reformulação muito geral nessa educação do Brasil, e espero que a gente esteja contribuindo aqui com essa live, com cada gotinha que a gente faz, tá? Perfeito. Relembrando que a gente vai deixar essa live gravada, a gente vai ter cortes no Soteroprosa, nos canais Soteroprosa, a gente tem um canal no YouTube, tem canal no Facebook, tem canal no Spotify, tá? No Spotify vai ser colocado o áudio dessa nossa live, e então vocês acessem também o site do Soteroprosa, nós temos textos muito bons lá, são textos de temas muito variados, mas trazem sempre essa reflexão, né? São textos para a gente refletir sobre a nossa sociedade. Eu trago textos sobre educação e sobre ser mulher e ser preta, né? Nessa sociedade maravilhosa, linda pra gente. Eu tô lá embaixo na escada social, né? Eu estou lá embaixo sendo pisada. Então, é muito importante esse empoderamento, não só feminino, preto, que a gente fala muito hoje, né, sobre racismo estrutural, mas eu também sou essa militante do empoderamento infantil, né? A criança precisa ter voz, né? Como o pessoal fala, a criança não se governa, não, ela se governa, o corpo é dela, a mente é dela, ela só precisa aprender algumas coisas, mas ela é um ser, né, individual. Então, essa individualidade do ser, tá bom? Então, vamos lá. Nós temos aqui a pergunta de Júlia. Kate, você que está aí na live, você também tem pergunta para fazer, né? Pode começar.
Você? Helena, quanto Não, tempo pode mais começar, Júlia, quanto tempo que ela tá ali. nós podemos ainda te Podem- explorar? A gente consegue finalizar em 10 minutinhos, porque depois eu tenho outro compromisso. Eita, 3 bora minutinhos. então. Até A Júlia, ela traz aqui quais as suas impressões sobre os campos de experiência da BNCC e o que você acha das escolas de educação infantil implementarem esses campos de experiência como se fossem matérias semanais. Uhum. Olha, então, eu não sou muito conhecedora da BNCC com extensividade, porque eu não cheguei a dar aula para educação infantil no Brasil. Só dei aula para educação infantil aqui na Austrália, por isso que o enfoque do meu curso, inclusive, é sobre esse aspecto socioemocional que é universal, entende? Então, eu não trago a BNCC não trago os links com a BNCC em todas as aulas, porque eu estou trazendo um enfoque com o ser humano, essa prática em sala de aula socioemocional, que os professores não têm conhecimento de como aplicar, que nem, por exemplo, essa estratégia da equidade que eu dei aqui, que é uma dinâmica que você faz ali em 5, 10 minutos e que traz todo esse repertório para trazer como lidar com essas diferenças em necessidades dentro da sala de aula. Então, mas se você conseguir falar para mim sobre, não sei se vocês têm conhecimento sobre esse campo da experiência da BNCC, eu consigo comentar sobre. Acredito que seja alguma coisa mais realmente experiencial, um enfoque para criança. A gente pode deixar até esse assunto para uma próxima live, estamos abertos para mais encontros. Sim. O que eu posso dizer da BNCC é que as partes formais são muito pegas pelas escolas, mas tem partes que falam sobre esse ensino socioemocional e essas partes são esquecidas, não são aplicadas, né, nas escolas brasileiras, né? Então, é exatamente. Eu imagino que eu já dei uma olhada na BNCC e percebi muitas semelhanças com o documento que eu uso aqui na Austrália, que é um pouco parecido, no sentido de currículo para a primeira infância, né? Que tem esse enfoque nas experiências, no crescimento holístico da criança, que a BNCC também traz isso, do crescimento holístico, e exatamente o que acontece, aqui não acontece tanto, mas eu percebo que acontece mais no Brasil, é o foco na parte do conteúdo, na parte ali de numeracia, de literacia, né? Do conteúdo mesmo e foge um pouco dessa parte socioemocional. Mas eu acredito que essa fuga da parte socioemocional, de experiências e tudo, é muito mais pela falta de repertório do professor. Porque muitas vezes não é algo que você pode imprimir, você não pode imprimir e dar para a criança fazer e acabou, sabe? É algo que precisa de um conhecimento e precisa de estratégias para aplicar de uma forma que muitas vezes, porque são coisas que muitas vezes pode acabar meio que saindo do controle do professor. Então você vai tentar fazer uma dinâmica, vai tentar fazer algo diferente e as crianças ficam mais animadas, mais agitadas. Não, peraí, não deu certo e já desiste. Sendo que precisa ser muitas vezes uma construção de tempo de fala, construção de volume de voz, construção de respeito ao próximo, respeito ao colega, professor respeito ao aluno, aluno respeito ao professor. Então, precisa de várias bases e muitas vezes é o que falta, essa falta de repertório. E que está aí disponível no seu curso. Então, quem realmente tiver interesse, pedagogicamente falando, né? A oportunidade, a gente não tem ainda um curso obrigatório feito pelo governo, né? Pela uma coisa que deveria ser obrigatória, a gente não tem na universidade. A gente não tem no currículo da universidade neurociência do desenvolvimento infantil, que é básico. Então, enquanto a gente não tem isso, nós temos pessoas como Helena, maravilhosa, com o curso dela. Então, não tem desculpa, né, Helena, agora? Exatamente. A gente faz o que pode, mas tendo o repertório facilita demais. Pronto, eu tenho umas duas. Eu tenho aqui um comentário do Gleison, tá? Que ele tem um aluno muito agressivo, que ele já não sabe o que fazer, que ele
ele procura ser acolhedor com todo mundo, mas esse acolher não está funcionando, que já conversou diversas vezes com ele tem 9 anos, e que é muito frustrante, né? Ter essa visão mais acolhedora e do papel do pedagogo e não conseguir aplicar. E aí foi o que você acabou de falar, né? Falta repertório, a gente tem que se apropriar desses repertórios, né? Para conseguir fazer. E também pedir ajuda como tem a filosofia africana, né? Para criar uma criança é preciso uma vila, né? Então, de repente, a gente precisa levar esse repertório também para, né? Para fazer essa ampliação do campo. Então, ele não é uma pergunta, ele colocou aqui como é frustrante, né? Realmente, para professores que têm essa visão. E nós temos umas 2 últimas perguntas, rapidinha, que é de Janaína. Janaína Kruger, uma grande amiga minha, ela é médica aqui de Paulo Afonso. Aqui de Paulo Afonso não, que agora eu estou em Salvador. Mas de Paulo Afonso, ela também compartilha comigo as mesmas ansiedades e angústias, né, dessa educação tradicional. Ela tem um filho de 5 anos e um que não fez nem 1 ano ainda, o Francisco e o Antônio. Beijo para vocês. E ela pergunta o que você acha das turmas multisseriadas, né, como, de repente, uma opção, não sei. E para finalizar, uma dica de leitura, essa do Universo da Criação, eu não sei o nome da pessoa, uma dica de leitura para quem lida com adolescentes, ok? Então, são essas 2 perguntinhas aí para ver se a gente dá tempo. Perfeito. A dica de leitura, que é rapidinho, eu acho muito importante, O Cérebro do Adolescente, do Dan Siegel, exatamente para a gente encontrar as motivações, entender as motivações e o que move o cérebro do adolescente para ter esse entendimento muito mais profundo do comportamento do adolescente, tá? Então, eu recomendo muito esse livro. A pergunta do rapaz, qual é o nome dele? Não foi a pergunta, foi um comentário sobre a frustração de lidar com... Foi o Gleison. Eu vou responder o comentário do Gleison só com uma estratégia que eu uso muito, que me facilita demais, que é chamada de... agora em português. Positive... basicamente, todo dia é um dia novo para a criança. É você ter uma imagem incondicional positiva. Essa seria a tradução. Imagem incondicional positiva da criança. Ou seja, você tenta ao máximo sempre ter uma imagem positiva da criança. Ontem foi um dia difícil, ela bateu no coleguinha, ela foi agressiva, jogou cadeira, tudo tal. Hoje, imagem incondicional positiva da criança. Por quê? Porque se a gente olha para aquela criança de forma negativa, espera que ela bate, e vem os rótulos também, que a gente fala, tipo, a criança está passando de série, você já fala para o professor, futuro professor dela, essa criança é impossível. A nossa atitude frente à criança muda de forma até inconsciente. E a criança percebe isso de forma inconsciente também. E aí vira como um ciclo. A gente espera que a criança se comporte mal, a criança se comporta mal e isso reforça, tá vendo? Essa criança só se comporta mal, ela é mal criada. Isso vai criando essa imagem da criança sobre ela mesma, uma imagem negativa de criança que se comporta mal. Então, não abre espaço para mudança. Por isso, ter essa imagem incondicional, ou seja, não depende de condição, não depende do comportamento positiva da criança, é algo extremamente difícil, mas é algo que vai empurrar a criança para o comportamento positivo, porque é isso que a gente espera dela e é uma imagem positiva que a gente está refletindo de volta para ela. Então, se ela tem essa imagem positiva, se ela se vê com uma imagem positiva nos seus olhos, ela começa a se comportar de uma forma mais positiva. É difícil, principalmente para as crianças que estão sendo agressivas na sala de aula, mas é um comportamento, mas é uma estratégia, uma forma de interagir com a criança que vai gerar comportamentos positivos a longo prazo, tá? Então, falo isso para o Gleison. E a outra pergunta da Janaína,
Agora eu não me lembro, você Sobre o que você acha das séries multisseriadas, Pronto. do ensino multisseriado, as turmas multisseriadas. Pronto. Muitas das perguntas que a gente falou aqui hoje, a resposta para mim sempre vai ser o que é o melhor para as crianças. Partindo disso, o que vai servir às crianças, a gente tem nossas respostas. Então, mesmo para perguntas difíceis como essa, porque são muitas coisas para levar em consideração, a gente tem que pensar qual é o melhor para a criança, porque eu não posso dar uma resposta 100% é bom ou é ruim, porque eu não sei quais crianças que estão naquela série. Então, se é simplesmente para segregar, colocar as crianças nota 10 em uma turma e as crianças nota 0 em outra, isso pode ser extremamente ruim para aquelas crianças, porque vai facilitar, entre aspas, para o professor, mas as crianças não vão ter um convívio social mais diversificado que vai afetar na construção como ser humano que funciona em sociedade e que aprende a lidar com a diversidade. Então, não tenho como saber, porque precisa ser analisado o porquê que está acontecendo essa divisão multisseriada e qual é o benefício para aquelas crianças. Pode ser que, na verdade, não, pode ser que é positivo, porque todas essas crianças ali que estão colocadas naquela série através de um conceito de essas crianças aqui precisam de um enfoque num estudo socioemocional, precisa de mais movimento, e aí esse vai ser o foco do professor. Mas tem que ser algo pensado e algo que vai refletir no desenvolvimento daquelas crianças em específico. Então, pode ser bom ou ruim, sabe? O que parte é de onde a gente está partindo e qual que é o nosso objetivo com essa divisão. Então, sempre tem que ser a resposta o benefício da criança. Vai beneficiar a elas ou a nós? E aí, se a resposta for só a nós, então tá errado. Maravilha, que maravilha estar aqui com você. O horário já está apertado, queria finalizar, a gente não tem... tem uma pergunta do Felipe, eu não sei se dá tempo ainda. Dá? Pronto. Felipe, ele falou que, às vezes, pelo fato de ser educação à distância, eu me sinto distante e queria estar mais próximo dessas práticas pedagógicas. Eu acho que ele quis dizer em relação ao curso, Felipe, sobre a capacitação. Talvez seja isso, minha equipe me ajuda aí. Mas a pergunta foi essa. Às vezes, pelo fato de ser EAD, não foi uma pergunta, né? Um comentário. Uhum. Às vezes, pelo fato de ser EAD, eu me sinto distante e queria estar mais próximo dessas práticas pedagógicas. Certo. Entendo 100% a prática. Eu acredito que sim, seja sobre o meu curso. Acredito, né? Mas enfim. Ele falou que sim, ele respondeu aqui que sim. Pronto. Sim, entendo completamente, Felipe, mas ao mesmo tempo é aquela facilidade que um curso à distância vai ter um alcance gigantesco. E aí o que eu fiz, eu criei um grupo no WhatsApp para os alunos e todos os dias são assim 30, 40 mensagens. Estou olhando aqui, tem 34 mensagens não lidas. Porque o pessoal assiste, identifica mudanças, identifica estratégias, identifica práticas, e é aí que tem essa rede de apoio, né? Porque é muito importante essa rede de apoio de pessoas que pensam igual, que pensam, que passam pelas mesmas dificuldades. Gente, eu também estou tentando. Não estamos sozinhos, né? Exato, porque quando você está numa escola onde todo mundo pensa diferente de você, você se sente inadequado e acha que está fazendo errado e não faz. Então, esse apoio de pessoas que pensam de forma parecida, que vê a criança com a imagem positiva, com um ser humaninho que merece respeito, merece amor, merece acolhimento, isso muitas vezes é a força que vocês precisam para conseguir colocar em prática em sala de aula. Então, claro, seria maravilhoso se pudesse ir estar ministrando o curso todo fim de semana em várias cidades do Brasil. Não é a minha realidade, mas tem pelo menos esse apoio de um grupo de pessoas que pensam similar e que passam por experiências positivas ou por experiências parecidas.
correr atrás de um patrocínio para a gente fazer aí essa educação itinerante de educadores Perfeito. pelo Brasil, pelo governo. Enquanto isso, a gente tem as lives, né? Então, eu gostaria de realmente agradecer imensamente. É uma honra muito grande, Obrigada. né, estar aqui compartilhando esse momento com você, né, Kate também, outras pessoas que... O Felipe e o Gleison estão agradecendo a resposta de vocês, a Janaína também, tá? Então, a gente está mais pertinho de você. Eu amo seus vídeos, amo, os formatos deles são muito bons, né, Kate? Nossa, ela vive mandando os vídeos. Olha aqui que saiu um vídeo novo. Aí fica eu e ela olhando. E ficando Obrigada, nervosa Isadora. porque na faculdade a gente não tem esse conhecimento e deveria ter. Sim. Dá nervoso. Eu queria isso. Mas a gente vai conseguir, Kate. Vamos ser guerreiras, né? Helena Não tá aí. esqueçam nunca, gente, do poder. Deixa eu só contar uma história bem rapidinho, para a gente não esquecer nunca do poder que a gente tem no impacto individual na vida das crianças, porque a gente às vezes fica muito preso assim no o sistema, não tem apoio da diretoria e tudo mais. Quando eu trabalhava em creche, teve uma aluninha minha que nossa, ela é maravilhosa, a gente tinha uma relação muito boa. E aconteceu uma vez que eu estava sozinha com quase 10 crianças de 3 anos, a gente estava voltando para dentro da sala. Saí da parte de fora, tava voltando para dentro da sala, eu não vi, ela ficou e, meu Deus do céu, passou 3 minutos e chegou a mãe dela. Nesses 3 minutos que eu tava ali arrumando as crianças, tava lidando com a criança chorando e tal. Meu Deus, cadê ela? Cadê ela? E ela tava na parte de fora ali. E ela tava só assim, ó, sorrindo. Não, não foi nada demais. E isso ficou marcado para mim de uma forma, meu Deus, olha que eu quase eu perdi a criança. E, nossa, eu fiquei mal durante uma semana. Deus. Foi 4 anos atrás. Aconteceu que hoje eu dou aula para a irmã dela. A mãe dela falou, tipo, no dia que eu falei, caramba, conheço essa mulher, de onde é? Aí ela, você deu aula para minha outra filha. Você esqueceu minha filha do lado de fora. Exato. Então, aí, o que aconteceu? Ela falou, a minha filha até hoje fala de você. Ela fala que, a filha que eu deixei para fora, né? Ela fala que você foi a melhor professora da vida dela. Até hoje, faz 4 anos. E ela, você não sabe quão feliz que eu fiquei de saber que você foi em outra escola. Você vai ser professora da minha outra filha. Nossa, eu tava pulando de alegria. E eu falo, olha isso. 4 anos, 5 anos atrás, a menina tinha 3 anos de idade. Ela lembra de mim. E eu me martirizando porque eu deixei ela para fora por 3 minutos. Então, e hoje eu sou professora da irmã dela. E a irmã dela também me ama, sabe? Então a gente esquece do impacto que tem individual na vida dessas crianças, pensando assim, mas o sistema não vai mudar. Não, mas a vida daquela criança vai mudar. E isso deve ser o suficiente, deve ser o que move a gente, sabe? Então, pra gente, sabe, coisinhas assim, mantém a gente no caminho certo. Vocês estão no caminho certo. Eu aqui chorando e já pensando aqui, planejando como me mudar para a Austrália, para você ser professora da minha filha. Ai, meu Deus, olha, a Helena, muitas mensagens aqui no chat, dizendo que te ama, que te adora, e você é uma inspiração, tá? Então, só tenho a agradecer. Vou firmar mais aqui no finalzinho 2 coisas. Uma sobre os canais do Soteroprosa. Nessa live está sendo proporcionada pela revista virtual Soteroprosa, soteroprosa.com.br. Nós vamos estar com essa live gravada aqui, se eu não fizer nenhuma besteira aqui na finalização. Então vai estar disponível também. Aqui, ó, meu esposo mandou uma mensagem aqui, ó, Samuel, se juntar, vamos... Ele está falando aqui que topa se mudar para a Austrália para nossa filha ser sua aluna. Ele vai ser adestrador de canguru. Eu não sei se vai ter muito trabalho para ele, não, mas vamos ver.
Então, lembrar que vai estar disponíveis, né, nos canais do Soteroprosa, no YouTube, no Spotify, no Facebook, no site da gente e aqui no Instagram da gente, tá? E reforçando o curso da Helena, da mestra Helena, entrem lá, @ser.ena, assistam os vídeos dela, divulguem, porque não se trata aqui de individualismo, de personalismo, né? Não se trata de, vamos agradecer Helena, vamos agradecer fulano, vamos agradecer cicrano. A gente está fazendo isso aqui pelo amor que a gente tem à humanidade e aos ser humaninhos, né, que vêm a esse mundo e precisam ser bem cuidados para se tornarem pessoas funcionais, pessoas livres, né? Eu acho que, como o Paulo Freire fala, né, que a educação liberta é educação real, é educação, né, crítica, né? E a única forma de fazer isso é você entendendo cada ser como um ser único, que é isso que a Helena nos ensina, nos traz, né? Com a perspectiva da criança. Amo, Perfeito. muito obrigada. Muito Se você obrigada, gente. Prazer. tiver palavra. Obrigada pelo convite, viu? Fico agradecida de verdade. Obrigada, pessoal. Um beijo, gente. Beijo, Tchau, obrigada tchau. a todos. A gente se vê na próxima. Tá Tchau. Certo. Tchau. Tchau, querido. Tchau, pessoal. Como é que eu termino? Agora é só finalizar. Tchau, tchau, gente. Muito obrigada aí, tá? Pela participação de todos. Tchau, tchau. Tchau, Tom. Obrigada, equipe. Tom, Cavalcante, Kate. Gratidão ao Soteroprosa, esse canal aí, todos que fazem acontecer. Grande abraço. Fechar, meu Deus. Sou perdida. Eu acho que é só fechar, né?